Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a primeira parte do livro As Duas Torres, da trilogia do Senhor dos Anéis. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura do Senhor dos Anéis e se você não conhece o projeto ou perdeu os vídeos passados, a playlist vai estar nos cards aqui em cima. Outra coisa que eu vou comentar é que eu sei que eu tô gravando muito perto da câmera e às vezes até talvez corte um pouco minha testa, mas é porque tá rolando uma construção aqui ao lado e eu acho que vocês de vez em quando vão escutar um barulhinho, então eu quis gravar o mais próximo possível para ver se o microfone consegue abafar esse barulho externo. Também vale dizer que o vídeo contém spoilers, já que é uma leitura conjunta pra gente conversar sobre o progresso da leitura, então sim, tem uns spoilers aqui. Eu já falei bastante o quanto eu amei a Sociedade do Anel como um todo, mas eu já amei mais ainda a primeira parte das Duas Torres. Isso quer dizer que eu vou gostando cada vez mais. A gente começa exatamente, claro, onde paramos no livro anterior, que é com o Frodo indo embora, e uma coisa bem curiosa que eu não fazia a menor ideia é que o Frodo não aparece no livro 3, em toda a metade do livro, na primeira parte das Duas Torres, lembrando que é dividido dessa forma, né, em livro 3 e livro 4, então nós vamos depois começar o livro 4. Eu achava que era entremeado, assim, que a gente ia acompanhar todo mundo, mas não. Então aqui o Frodo e o Sam estão completamente ausentes e a gente vai acompanhar o que aconteceu com o restante da comitiva do Anel, que também se separa de certa forma, mas esses destinos vão se cruzar. Eu assisti novamente o filme da Sociedade do Anel e no final do filme da Sociedade a gente vê um pouco do começo das Duas Torres, que é o futuro do Boromir, o que acontece com ele, sua morte. O personagem do Boromir passa rapidamente pela história, mas eu particularmente gosto desse personagem. Eu acho interessante o fato de, mesmo com a grande fraqueza dele ter feito algo desprezível, que é justamente tentar pegar o Anel do Frodo, o oposto do que ele deveria fazer, ainda assim ele é um personagem essencialmente bondoso, né, honrado, ele tenta fazer o que é certo e ele se arrepende completamente, tanto que ele morre tentando, de certa forma, redimir esse grande erro dele, né, com um grande peso na consciência. Então há logo no início essa questão emocional relacionada à morte do Boromir e a posterior captura do Merry e do Pippin pelos orcs, naquele cenário horrendo de orcs por todos os lados. E eu acho a figura dos orcs assim, extremamente asquerosa, né? Aquele negócio horrível. E uma das coisas que eu adoro na trilogia do Senhor dos Anéis é justamente isso, porque meio que todos os vilões da história são detestáveis. Eles conseguem impor o horror, tanto a horda de orcs e as suas atitudes detestáveis, como os Nazgûl, né, os Cavaleiros Negros, e o próprio Sauron, que é aquele vilão assim que impõe sua presença mesmo ausente. Eles precisam aqui nesse início tomar decisões, pesar as opções. O Aragorn fica muito dividido, mas resolve então ir atrás do Merry e do Pippin, tentar salvá-los. Eles logo encontram aquele grupo de homens e eu adoro como o Aragorn se impõe assim, né? Aragorn, son of Arathorn. Aquele ânimo, né? Aquela sensação de profecia. Fala aqui que Aragorn jogou para trás seu manto. A bainha élfica reluziu no momento em que ele a agarrava e a clara lâmina de Andúril brilhou como uma chama súbita conforme a puxou. Elendil, gritou ele, sou Aragorn, filho de Arathorn, e sou chamado de Elessar, a pedra élfica, Dúnadan, o herdeiro de Isildur, filho de Elendil de Gondor. Vai me ajudar ou me impedir? Decida logo. E é uma coisa que a gente não vê muito no filme, né? Acho que no filme ia ficar muito caricato, né? Aquele personagem que fica se impondo a todo momento, mas é algo que eu acho bem emocionante no livro. Esses áreas de profecia, né, que ele vai cumprir aí com a espada que foi quebrada. Uma coisa também que eu adoro acompanhar é a progressão da amizade, da relação entre o Legolas e o Gimli, porque eles são tão diferentes em sua essência, né? Eles prezam coisas diferentes, modos de vida diferentes, mas eles acabam criando esse laço tão forte e a gente vê isso progredindo. Eu acho até que eu tô me adiantando ao dizer isso, né? Mas, por exemplo, aquela parte em que o Gimli fala das cavernas e o Legolas fala de Fangorn, que é já mais próximo ao final, eu devia ter esperado um pouco. A floresta de Fangorn é algo que causa muito medo e aversão ao Gimli, e vice-versa também, claro, né? O Legolas não tá nem aí pras cavernas, mas eles têm essa relação tão forte que eles até marcam futuramente, né? Se as coisas derem certo, de viajarem juntos e conhecerem esses lugares, enfim. Eu gosto muito da relação que é formada com a comitiva, o vínculo que eles obviamente vão criando por passarem por essas situações, sempre essas situações bem limite, né, de vida e morte, os ânimos exaltados, a tensão sempre constante, você está ali ao lado de alguém lutando daquele lado,
é aquele laço inquebrável, né? São situações, circunstâncias que unem um grupo mais do que qualquer outra coisa. E aqui, nessa primeira parte das Duas Torres, uma das minhas partes favoritas, eu amei Barbárvore. Eu adorei essa parte de Barbárvore. Até um capítulo eu acho um pouco mais longo. Eu achei sensacional. A própria questão do que Barbárvore representa, né? Aquele ser extremamente antigo. É dito em determinado momento, né? Que é o ser mais antigo. Isso me fez até pensar e lembrar do Tom Bombadil e a relação que o Tom Bombadil teria aqui nessa história de um ser antigo. E é até engraçada essa parte, né? A forma como o Barbárvore se relaciona com o Merry e o Pippin, essa amizade que surge e como as coisas se desenrolam a partir daí, né? Porque é isso, a chegada do Merry e do Pippin é o que vai desencadear toda a questão do, como é o nome? É Intebate, eu acho. Os entes que vão se reunir e conversar sobre o que fazer a respeito de Saruman. O fato do Saruman ter deixado de lado algo tão importante quanto os entes, quanto as árvores, é algo que poderia destruí-lo completamente. Enfim, eu gosto muito dessa parte de Fangorn e também, claro, da outra coisa que acontece ali. Pra mim foi extremamente emocionante a volta do Gandalf. Eu já sabia, obviamente, né, algo que eu já assisti algumas vezes, mas ler a volta do Gandalf finalmente, até dar aquela leveza, né, naquele encontro. Eu também estava curiosa para saber como seria explicado isso, porque eu não lembrava muito bem, né, dessa questão da morte e volta. Não é dito que ele morreu, mas depois ele fala que voltou da morte, enfim. Ele diz especificamente que depois a escuridão me dominou e eu me perdi do pensamento e do tempo, e vaguei muito por estradas que não vou contar. Estava nu quando fui enviado de volta, por um tempo curto, até que minha tarefa estivesse cumprida. Então ele explica em linhas gerais, né? Mas em determinado momento, posteriormente, ele fala que ele não é mais aquele Gandalf cinzento. Ele diz que agora ele é o Gandalf branco que voltou da morte, ele tá diferente. Então ele é, na verdade, um ser mais poderoso agora. Eu já estou me adiantando mais uma vez, mas apenas sensacional a parte, né, no embate entre ele e o Saruman. Ele ainda vai dar uma chance ao Saruman de se redimir. Ele sabe que o Saruman pode ser valioso ainda para ajudá-los. Caso, claro, ele desse o braço a torcer, resolvesse mais uma vez ficar ao lado do Gandalf. Eu não esperava, mas ele ainda realmente vai dar uma chance e não vai ser aceita, né? Nós sabemos. Então, a parte em que o Gandalf fala que não terminou ainda de falar e que quebra o cajado do Saruman, eu achei uma parte também sensacional. Há algumas partes aqui nessa história que eu fico vibrando muito. Antes disso, a gente ainda passa pelo capítulo do Rei do Palácio Dourado, do que estava acontecendo ali com o rei, ele tá dando atenção ao Língua de Cobra, o perigo de um conselheiro desse tipo, em duas caras, né, em tempos de guerra, porque o próprio rei não é esse tipo de pessoa. Uma lábia supostamente sábia que ia levar as coisas pra um lado que não teriam volta, mas o Gandalf vai chegar aí para salvar tudo. Eu achei até que na parte, quando eles estão indo para Isengard, é justamente quando o Gandalf fala aquela questão do Barbárvore. Ele fala que quando vir Barbárvore aprenderá muito, pois Barbárvore é Fangorn, o mais velho e chefe dos entes, e quando conversar com ele ouvirá a fala da mais velha de todas as criaturas vivas. Em relação a Barbárvore, então, vem o Merry e o Pippin. Eu acho engraçado, por exemplo, como a gente percebe ao longo até do Hobbit, antes do Senhor dos Anéis, mas também no Senhor dos Anéis, como os Hobbits em si, essas criaturas, não são conhecidas, não são muito conhecidas, claro, na Terra-média. O próprio Barbárvore fala que não conhece os Hobbits, e na época do Hobbit, o dragão não sabia o que era um Hobbit, o Sméagol, o Gollum também não sabia. São aqueles pequenos seres que, em geral, não dá nada, né, que acham inofensivo, mas que no final das contas, em todo o Hobbit e Senhor dos Anéis, são os que fazem toda a diferença nos percalços e caminhos da jornada, que vão ter aquele papel essencial e principal. E o Gandalf constantemente fala justamente do poder de um Hobbit, da capacidade de recuperação de um Hobbit. Mesmo em meio a todos os desastres e perigos, existe um certo bom humor que é mantido pelos Hobbits. Gandalf até fala, quando está indo para Isengard, que esses Hobbits são capazes de se sentar sobre escombros e discutir os prazeres da mesa, os pequenos feitos de seus pais, avós e bisavós e primos mais remotos em 9º grau, se você encorajá-los com a paciência indevida. Outra coisa que eu amo, entre as muitas várias na história, é que ao longo do livro, às vezes tem umas frases assim, jogadas, que são impactantes, que tem um ensinamento contido, como por exemplo o fato do Pippin ter deixado seu broche, algo tão valioso para ele, cair, para tentar dar uma chance, né, deles serem encontrados. Ele fala que foi um sofrimento separar-me dele, mas o que mais eu poderia fazer? E Aragorn vai dizer justamente, nada mais. Alguém que numa necessidade não consegue jogar fora um tesouro está acorrentado. Você fez a coisa certa. São essas breves frases, sabe, assim, colocadas na história de forma rápida no meio de uma conversa, mas que tem uma sabedoria contida, sabe? São coisas muito legais no livro. E isso não acontece apenas uma vez, nem de longe, acontece várias vezes.
o Gandalf é responsável por algumas delas. Nessa primeira parte das Duas Torres também tem a primeira guerra, né, de fato, assim, a primeira grande guerra, que é justamente no abismo de Helm. Claro que já existiram antes disso outras lutas, né, envolvidas ali, mas essa é realmente, de fato, a primeira grande, assim, maior. E eu entendo, claro, a importância na história, mas eu acho que foi o capítulo que de todos menos me chamou a atenção. Eu gosto mais, por exemplo, da parte depois que termina e que eles estão indo para Isengard, já que com a chegada do Gandalf, né, a gente viu que o Gandalf foi fazer em Isengard quando ele saiu de perto do grupo, e até a parte em que o Gandalf encontra o Merry e o Pippin. É muito engraçado, porque de cara a gente na verdade não vê essa interação, a gente vê que eles já se viram antes, mas depois quando eles estão contando, né, o Merry e o Pippin, ele fala, pensam que ele disse, olá Pippin, que surpresa agradável, na verdade não, ele disse, levante-se seu Tuck idiota, onde em nome do espanto está Barbárvore no meio de todo este estrago, quero vê-lo rápido. E aqui já estamos bem próximo ao final, né, perto de terminar então essa primeira parte. Eu já tinha falado sobre o embate entre o Saruman e o Gandalf, que eu achei sensacional. Ele distorce os fatos, então, e coloca todo o seu poder de convencimento à prova, que não dá certo. Eu achei particularmente interessante quando o Gandalf vai se dar conta de como o Saruman acabou cada vez mais preso aí nessa questão entre ele e o Sauron, né, que é através da bola, que é o Palantir, eu acho que é isso. Eu fiquei muito agoniada com aquela parte do Pippin, mas assim, a gente entende que na verdade era algo que estava além da capacidade do que ele poderia resistir, dá muita raiva ali, a besteira que ele vai fazer quando ele está fazendo aquilo, mas o próprio Gandalf compreende, né, o fato foi que ele pegou naquilo e o poder da coisa exerceu ali sobre ele, mas foi bem interessante ver quando o Gandalf explica um pouco mais sobre isso, o Palantir, aí ele percebeu claramente, né, o que aconteceu com o Saruman. Ele até fala, pobre Saruman, foi sua desgraça, percebo agora. Agora é fácil supor com que rapidez o olho errante de Saruman caiu e ficou preso na armadilha e como desde então ele foi persuadido de longe e intimidado quando a persuasão não surtia efeito, o feitiço contra o feiticeiro. E também a própria explicação de como aquilo chegou ali, de onde estava e como Sauron conseguiu ali se comunicar com ele, enfim. As coisas são bem estruturadas, explicadas, o que torna esse mundo de Tolkien sempre tão rico. Então aqui chegamos no livro 4, depois dessa rápida, eu acho que nem tão rápida assim, conversa sobre a primeira parte das Duas Torres. Mais uma vez eu ressalto o quanto eu amei o começo das Duas Torres. Espero gostar também da segunda parte. Eu realmente não sei o que esperar, por mais que eu já tenha assistido o filme, mas como é dividido de forma diferente, né, e que agora eu acho que vai ficar o foco muito maior no Frodo, espero também me envolver tanto quanto, e depois conversamos sobre, em junho, conversamos sobre a segunda parte das Duas Torres e finalizamos o livro. Daqui a pouco a gente termina esse projeto também, né, até que tá passando rápido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, adoro conversar com vocês sobre o Senhor dos Anéis, conta aqui embaixo o que você achou, vamos trocar uma ideia nos comentários. O cronograma do projeto está sempre aqui embaixo no box de informações, para quem quiser acompanhar e conferir as datas. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, isso é bem importante, se inscreve no canal, um beijo e até a próxima.